Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e podermos, Senhor, estudar a Sua palavra e ouvir a Sua voz. É por isso que te pedimos a iluminação do Espírito Santo, que o Espírito Santo explique ao coração de cada um de nós a verdadeira vontade de Deus. É isso que te pedimos e te oferecemos as nossas homenagens. Amém e amém. Eu quero ler na Epístola de Tiago, no capítulo 2, nos versos 14, 15 e 16. Epístola de Tiago, capítulo 2, versos 14, 15 e 16. Diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Você pode continuar a leitura dos versos 14, 15 e 16 da Epístola de Tiago, no capítulo de número 2, até o verso de número 26, que é todo o contexto desses 3 versículos que lemos. Eu quero compartilhar convosco uma palavra sobre as obras da fé. As obras da fé. Eu quero considerar alguns pontos importantes dentro desse texto. O primeiro ponto que eu quero considerar é o seguinte: a verdadeira fé cristã muda a vida. A verdadeira fé cristã muda a vida. Se uma pessoa diz que acredita no Filho de Deus e naquilo que Deus fez através de Cristo durante a sua vida, através das suas obras e na cruz do Calvário, que é o ápice das maravilhosas obras de Cristo, se essa pessoa diz que acredita em tudo isso e mesmo assim a sua vida não é transformada, então a sua fé pode ser chamada de qualquer tipo de fé, menos de fé cristã. A fé cristã, ela tem como alvo o Cristo da Bíblia, o Cristo que o Antigo Testamento profetizou, o Cristo que se manifestou no Novo Testamento pela poderosa obra do Espírito Santo. Quando alguém tem essa fé verdadeira, que é chamada de fé salvadora, isso resulta numa transformação radical. É por isso que se alguém está em Cristo, se torna uma nova pessoa. Mudança de hábitos, mudança de comportamento, mudança de linguajar. Isso é o que acontece na vida de uma pessoa que recebeu a palavra de Cristo no seu ser e por isso recebeu o próprio Cristo da palavra. Então, a fé verdadeira, autêntica, bíblica, ela muda a vida das pessoas. É por isso que todas as pessoas que tiveram um encontro real com Cristo, que foram encontradas por Ele, que foram evangelizadas por Ele, que foram transformadas por Ele, passaram a imitá-lo na sua conduta. Então, isso aqui é importante
nós observarmos. Uma fé que não muda a vida das pessoas não é uma fé cristã, não é uma fé escriturística, não é uma fé como o Novo Testamento vai descrever. Então, a fé salvadora, ela vai resultar em ações, e essas ações vão imitar ao próprio Deus. E como nós sabemos, e quando nós lemos a Escritura, nós vemos que Deus concede dádivas com generosidade. Deus é o ser mais generoso que existe no universo. E a prova disso, a prova da generosidade de Deus, é que Ele deu o maior presente que você, que eu, que todos nós podíamos receber, que foi o seu próprio Filho. Então, a maior dádiva que Deus deu à humanidade é o Senhor Jesus e a sua salvação. Se hoje nós somos salvos, foi porque Deus, na sua infinita misericórdia, foi gracioso. E se nós somos radicalmente transformados por Cristo, então nós também iremos ser generosos. Nós iremos ter uma conduta que vai imitar a própria generosidade de Deus. O segundo ponto que eu quero considerar é o seguinte: a fé aparece nas obras quando as pessoas creem honestamente em Cristo. Isso aqui é importante a gente observar, porque uma pessoa que não crê em Cristo, ela pode praticar obras e obras. E nós vemos aí as ONGs que existem, nós vemos as religiões que existem, mas as pessoas podem praticar obras, boas obras, sem ainda assim acreditar que Cristo é o Filho de Deus. Mas é impossível alguém que confessa que Cristo é o Filho de Deus e não pratica boas obras. Então, as boas obras, elas vão seguir aqueles que honestamente acreditaram que Cristo é o Filho de Deus. E nós vemos isso sendo exemplificado na própria vida de Jesus. Se teve alguém que praticou boas obras nessa terra, foi o Senhor Jesus. Se teve alguém que teve compaixão do pecador perdido no pecado, foi o Senhor Jesus. Então é impossível nós olharmos para Cristo e não imitarmos a sua conduta, o seu comportamento com aquele que está necessitando do socorro divino. E também, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos observar que Paulo, ele se preocupava com as necessidades alheias. Paulo se preocupava com as pessoas que careciam conhecer a vontade de Deus. O terceiro ponto que eu quero considerar é que fé e obras são inseparáveis. E Tiago, ele vai destacar isso aqui no verso de número 26, quando ele diz: pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Aqui Paulo vai usar uma metáfora interessante. Ele vai dizer que a fé é como o corpo e as obras são como o espírito. O corpo só consegue ter vida em si mesmo por causa do espírito. A fé, ela só é autêntica por causa das obras. Então, nós servimos a Deus e ao próximo. E como que nós fazemos isso? Com as boas obras que as Escrituras nos ensinam. Então, vamos refletir sobre isso e vamos observar qual tem sido a nossa conduta diante daqueles que carecem de socorro,
diante daqueles que precisam do Evangelho e como nós temos reagido a isso. É por isso que eu quis compartilhar com cada um de vocês nesse momento as obras da fé. Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.